E se toda a sua história, desde o primeiro suspiro até o último pensamento antes de dormir, não passasse de uma versão editada da verdade, uma linha do tempo provisória, ajustada, podada, domesticada para caber no que te ensinaram a acreditar? E se existisse um livro escondido entre os mundos, onde cada decisão que você não tomou, cada caminho que foi descartado, cada amor que você deixou passar continua vivo, pulsando, esperando o momento de ser reescrito? Hoje, você não está apenas assistindo a um vídeo, você está encostando a mão na capa desse livro quântico, o livro que Thoth resgata quando a alma está pronta para olhar para o próprio destino sem anestesia. Talvez você tenha sentido em silêncio que algo na sua vida está deslocado, como se a sua alma estivesse vivendo em atraso, fora de compasso, repetindo padrões que já não fazem sentido. Porque certas coisas parecem sempre se repetir, mesmo quando você muda de cidade, de relacionamento, de trabalho, de aparência. Será que você está mesmo escolhendo ou apenas obedecendo a um código antigo, gravado em um lugar que nunca te contaram que existia? Thoth não fala ao seu ego. Ele sussurra à parte de você que se lembra de antes desta vida. E é exatamente essa parte que começa a despertar enquanto você ouve estas palavras. Há um ponto secreto na jornada em que a alma deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: quanto da minha linha do tempo fui eu que escrevi de fato? É nesse ponto que o livro quântico se abre, não como uma promessa mágica, mas como um espelho brutal. Ele mostra o que você viveu, o que deveria ter vivido e o que ainda insiste em nascer, mesmo depois de tantas tentativas de sufocar o chamado interno. E quanto mais você tenta fugir, mais os sinais se repetem, mudando de rosto, de cenário, de circunstância, mas trazendo sempre a mesma sensação de déjà-vu espiritual, como se a vida estivesse te empurrando para uma página que você se recusa a ler. Enquanto você continua aqui, algo curioso acontece. O tempo parece seguir normalmente, mas por dentro uma rachadura se abre entre o que você sempre acreditou ser inevitável e a possibilidade secreta de reescrever tudo. E se aquela dor que você nunca entendeu não fosse um castigo, mas um marcador de página, indicando exatamente o ponto do livro onde você desviou da rota da sua alma? E se aquele encontro improvável, aquela perda inexplicável, aquele atraso que mudou o rumo de um dia inteiro, fossem na verdade sinais de que o código da sua história está em processo de atualização? Thoth não apaga o que você viveu. Ele te mostra o que ainda está em modo de espera. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que destino é algo fixo, fechado, decidido por uma força distante, intocável. Mas e se destino fosse, na verdade, um acordo dinâmico, um contrato escrito em tinta quântica, capaz de reagir ao que você decide sentir, pensar e escolher quando ninguém está olhando? O livro quântico de Thoth não é lido com os olhos, mas com o grau de honestidade que você suporta ter consigo mesmo. Quanto mais você mergulha nesse desconforto sagrado, mais percebe que as linhas mais importantes da sua história não foram ditas em voz alta. E é justamente isso que está prestes a mudar se você continuar aqui. À medida que cada frase toca partes suas que você nem sabia que existiam, um paradoxo começa a se instalar. Quanto mais você sente vontade de desviar, de pular, de voltar para o conforto do conhecido, mais algo em você pressente que agora não é mais possível fingir que não ouviu. Você está diante de um código proibido, não porque alguém tentou te impedir de acessá-lo, mas porque ele exige uma coragem que nem todos estão dispostos a encontrar. E é exatamente essa coragem que será testada nos próximos minutos, quando Thoth começar a folhear, uma a uma, as páginas silenciosas da linha do tempo da sua alma, revelando que aquilo que você chamou de acaso talvez nunca tenha sido acaso, e que sair deste vídeo agora pode significar continuar vivendo em uma história que já não é mais sua. Às vezes, no meio de um dia comum, sem nenhum sinal místico, você sente como se estivesse sendo observado por alguma coisa que não está do lado de fora, mas por dentro. Não é paranoia, não é exagero, é uma espécie de olhar silencioso que vem de trás da sua própria história, como se uma versão antiga de você estivesse encostada na porta do agora, perguntando se era isso mesmo que deveria ter acontecido. É nessa fresta entre quem você foi e quem você finge ser que o livro quântico começa a respirar, mesmo que você ainda não tenha coragem de admitir que sente essas páginas se mexendo dentro do peito. Talvez você já tenha percebido como certas situações insistem em voltar, mudando apenas de cenário e de personagens, mas trazendo exatamente a mesma sensação no final. Termina um relacionamento, começa outro, e de alguma forma a solidão tem o mesmo gosto. Muda de trabalho, de cidade, de círculo social, e ainda assim, o vazio na hora de dormir permanece com o mesmo peso. É como assistir ao mesmo capítulo com atores diferentes, uma temporada inteira repetindo o roteiro que você jurou que não ia viver de novo. Isso não é azar, não é erro, é a linha do tempo sinalizando que existe um código oculto guiando seus passos, mesmo quando você acha que está decidindo tudo sozinho. Há feridas que você aprendeu a chamar de coisas que já passaram, mas que na verdade nunca foram embora.
Elas só mudaram de lugar, desceram alguns andares e começaram a morar embaixo de outras histórias, mais bonitas, mais apresentáveis, mais aceitáveis. Por fora você diz que superou, que amadureceu, que segue em frente. Por dentro, as mesmas frases não ditas, os mesmos medos de abandono, as mesmas culpas silenciosas continuam escrevendo o texto por trás das suas escolhas. O livro quântico não se interessa pelo que você mostra, ele se interessa pelo que ainda sangra quando ninguém está vendo. Existe uma criança, em algum corredor da sua memória, que aprendeu a se calar para ser aceita, a se encolher para não incomodar, a ser forte para não decepcionar. Essa criança não desapareceu com o tempo. Ela apenas vestiu roupas de adulto, pegou responsabilidades, assumiu contas, assumiu papéis, mas continua esperando que alguém finalmente pergunte o que ela realmente sentia naquela época. Quando Todd toca a linha do tempo da sua alma, ele não está falando com o personagem social que você montou. Ele está chamando essa criança que ainda guarda a primeira vez em que percebeu que teria de se esconder para ser amada. Em muitos momentos, você disse para si mesmo que não tinha escolha, que precisava aceitar aquele relacionamento, aquele emprego, aquela forma de viver, porque é o que dá para agora. Mas, no silêncio entre um pensamento e outro, você já sentiu que não era bem assim. Existiam sinais, existiam inquietações, existiam pequenos avisos internos que foram sendo abafados, um por um, até se tornarem um zumbido quase imperceptível. Esse zumbido é a voz da alma tentando avisar que a rota oficial da sua história foi desviada. E que por mais que você tente se convencer de que está tudo bem, algo em você continua se sentindo fora de lugar. Há uma parte sua que gosta de controle, que precisa ter respostas, planos, justificativas lógicas. É essa parte que diz que tudo tem uma explicação racional, que nada passa de acaso, estatística, consequência natural. Mas há outra parte, mais antiga, que olha para certas coincidências e sente um arrepio desconfortável, como se soubesse que aquilo não deveria ser ignorado. Essa tensão entre controle e caos não é sinal de fraqueza, é sinal de que a consciência está encostando em algo maior do que o ego consegue administrar. É exatamente nesse ponto que Todd se aproxima, não para te confortar, mas para te mostrar aquilo que você se treinou a não ver. Imagine que cada decisão que você tomou abriu uma porta, mas que cada decisão que você não tomou também abriu outra, em algum plano que você escolheu não acessar. A vida que você está vivendo agora é apenas uma das versões possíveis do que sua alma poderia estar experimentando. Não é castigo, não é prêmio, é escolha acumulada. O livro quântico não julga, ele registra. Registra o dia em que você disse sim querendo dizer não. O dia em que você se calou quando a verdade queimava por dentro. O dia em que você aceitou menos porque tinha medo de perder tudo. Essas páginas não esqueceram de você, ainda que você tenha tentado esquecer delas. Há momentos em que você sente quase fisicamente que está atrasado em relação à própria vida, como se algo importante tivesse sido adiado por tempo demais. Não é apenas cansaço, não é apenas desânimo, é uma espécie de luto pelo que nunca chegou a nascer. É a sensação de que existia um caminho que era seu por direito, mas que se perdeu em alguma esquina onde medo e costume se encontraram. Quando Todd abre o livro quântico, ele não faz isso para te culpar pelo que não viveu, mas para te mostrar que esse caminho não foi apagado, apenas colocado em modo de espera. A pergunta é, se você ainda consegue olhar para ele sem desviar o olhar. Talvez você se lembre de uma pessoa específica, de um lugar, de uma oportunidade que passou pela sua frente e que por algum motivo você não conseguiu agarrar. Na época, você justificou, encontrou motivos, se convenceu de que não era o momento. Mas de tempos em tempos, essa lembrança volta com uma força estranha, como se carregasse um "e se" que nunca foi respondido. Esse "e se" não é apenas curiosidade, é eco de uma linha do tempo alternativa, onde aquela decisão teria reescrito tudo. O código proibido que Todd traz não é feito de teorias. Ele é feito desses ecos que você finge não ouvir, mas que insistem em bater na porta do agora. O mais desconcertante é perceber que, mesmo sem entender nada disso intelectualmente, algo em você reage. O corpo reage, a respiração muda, a pele arrepia, o estômago aperta. O que mexe com você não são apenas as palavras, mas o que elas despertam debaixo de camadas de defesa. A alma entende antes da mente. Enquanto você tenta encontrar explicações, uma parte silenciosa de você já sabe que está diante de um ponto de virada. Não porque alguém está prometendo milagres, mas porque você reconhece a sensação de estar diante de uma verdade que sempre esteve aí, e que ainda assim você adiou por medo do que teria de mudar depois de aceitá-la.
É curioso como você consegue lembrar de detalhes insignificantes de dias aleatórios, mas tem dificuldade em acessar lembranças de momentos realmente decisivos. Às vezes, você lembra da roupa que estava usando em uma situação banal, mas não consegue lembrar exatamente o que sentiu na noite em que tomou a decisão que mudou o curso da sua vida. Isso não é falha de memória, é mecanismo de proteção. A mente esconde o que poderia te obrigar a questionar tudo, o que poderia te fazer revisitar escolhas que você prefere manter engavetadas. Todd não força essas gavetas. Ele só acende uma luz forte o suficiente para que você perceba que elas existem. Ao longo da sua história, você recebeu muitos rótulos: forte, responsável, problemático, intenso, frio, emocional demais, racional demais. Cada rótulo colado em você funcionou como uma linha a mais nesse código invisível, definindo o que você podia ou não podia ser. Em algum momento, você começou a acreditar mais nesses rótulos do que na própria intuição. Passou a se comportar de acordo com o que esperavam de você, não de acordo com o que sua alma realmente pedia. O livro quântico de Todd guarda a versão de você que existia antes de todos esses rótulos, antes de todas essas adaptações. E é essa versão que começa a se mexer quando você escuta verdades que ninguém nunca teve coragem de te dizer. Você aprendeu a chamar de personalidade muitos comportamentos que, na verdade, nasceram de traumas mal curados. O jeito de se afastar quando algo começa a ficar profundo demais, o hábito de rir quando o assunto fica sério, a mania de se colocar sempre no lugar de salvador ou de vítima. Nada disso é aleatório. São códigos de defesa, linhas de programação emocional que te mantêm preso em histórias repetidas, mesmo quando você jura que quer algo diferente. Quando Todd se aproxima da linha do tempo da sua alma, ele não está interessado em manter suas máscaras intactas. Ele está interessado em mostrar o que existe por baixo delas. No fundo, você sabe que continuar vivendo do jeito que está tem um custo. Pode ser o custo de uma saúde emocional sempre na corda bamba, de relacionamentos que nunca se aprofundam de verdade, de sonhos que se transformam em planos engavetados, que você revisita de vez em quando só para lembrar que ainda sente falta de algo que não viveu. Mas você também sabe que mudar tem um custo. O custo de decepcionar expectativas alheias, o custo de deixar para trás versões suas que foram construídas com muito esforço, o custo de admitir que talvez você tenha se traído em momentos importantes. O código proibido que Todd traz coloca esses dois custos frente a frente e pergunta em silêncio qual deles você ainda está disposto a pagar. E, enquanto tudo isso acontece dentro de você, a vida lá fora continua com sua aparência de normalidade. Mensagens, compromissos, obrigações, distrações. É quase tentador voltar para a superfície, dizer que está pensando demais, que é só um vídeo, que não faz sentido levar tudo tão a sério. Mas a parte de você que sente, sabe que, se você ignora esse chamado de novo, algo em você vai ficar ainda mais pesado, ainda mais cansado, ainda mais distante de quem você poderia ser. Todd não precisa te convencer de nada. Ele só precisa te lembrar do que você já sabia antes de aprender a se acostumar com menos. É nesse ponto da jornada que o livro quântico deixa de ser uma metáfora bonita e começa a se revelar como algo desconfortavelmente real. Não como um objeto físico, mas como um campo de memória onde tudo o que você poderia ter sido ainda está disponível, esperando por um sim diferente do que você tem dado até agora. Cada página representa uma possibilidade que você recusou por medo, por culpa, por condicionamento. E enquanto você permanece aqui, algo em você começa a se perguntar, com uma mistura de medo e curiosidade: quantas dessas páginas ainda podem ser acessadas antes que o tempo, do jeito que você conhece, deixe de ser o mesmo? Talvez você nunca tenha parado para pensar em quantas vezes sentiu, lá no fundo, que estava vivendo uma vida emprestada, como se estivesse ocupando o lugar de outra versão sua, mais viva, mais corajosa, mais alinhada com aquilo que você sonhava em silêncio quando ainda acreditava que tudo era possível. Essa sensação incômoda de deslocamento não é frescura, não é drama, é um rastro do desvio da linha do tempo original da sua alma. Todd sabe que toda vez que você diz para si mesmo que é assim mesmo, uma parte sua está gritando em silêncio que não era para ser desse jeito, que em algum ponto algo foi barganhado em troca de segurança, aceitação ou pertencimento. Em algum momento da sua história, você aprendeu que sentir demais era perigoso. Talvez te chamaram de intenso, sensível, dramático, difícil. Talvez tenham rido quando você se abriu, talvez tenham virado as costas no dia em que você mais precisava de alguém que ficasse. A partir daí, você começou a construir uma espécie de armadura emocional, uma camada grossa entre o que você sente e o que você mostra. De fora, parece funcional, equilibrado, controlado. Por dentro, essa armadura pesa. Pesa quando você precisa chorar e se segura, pesa quando tem vontade de dizer que está exausto, mas responde que está tudo bem,
Pesa quando a alma pede por mudanças e você responde com desculpas prontas. O código proibido começa a se revelar justamente nas fissuras dessa armadura. Talvez você tenha notado que, quanto mais tenta se encaixar no que esperam de você, mais se afasta de si mesmo. Você aceita conversas que não te nutrem, compromissos que não fazem sentido, relacionamentos que não respiram verdade. Tudo para não parecer estranho, ingrato, diferente demais. Porque ao fazer isso, você vai apagando traços da sua própria essência, como quem apaga linhas de um texto para caber em uma página que não foi feita para aquela história. O livro quântico registra cada uma dessas autotraições, não para te condenar, mas para que você possa enxergar, com clareza dolorosa, quantas vezes deixou de existir plenamente para que outros ficassem confortáveis com a sua presença. Há dias em que, sem saber explicar porquê, você sente um cansaço que não é físico. O corpo até aguenta, mas a alma parece arrastada, como se estivesse carregando vidas inteiras nas costas. Você acorda sem brilho, atravessa o dia no piloto automático, faz o que precisa ser feito, responde o que precisa ser respondido, mas em nenhum momento se sente realmente presente. Isso acontece quando a linha do tempo que você está vivendo não coincide com a linha do tempo que sua alma sabe que poderia estar vivendo. É como se você estivesse atuando em um palco onde o roteiro já foi decorado, mas a história não te emociona mais. Thoth não vem para destruir o palco. Ele vem para te lembrar que você não nasceu para ser personagem da expectativa alheia. Existem memórias que você prefere não revisitar. Aquela conversa que terminou de um jeito estranho, aquela despedida pela metade, aquele momento em que você sentiu, com todas as células do corpo, que estava traindo a si mesmo, mas seguiu em frente fingindo que não percebeu. Essas memórias não desaparecem. Elas descem para um porão interno, onde ficam rodando como um filme silencioso, interferindo nas suas escolhas sem que você perceba de onde vem a influência. O livro quântico de Thoth é justamente esse arquivo profundo, esse lugar onde ficam guardadas não apenas as coisas que você viveu, mas também as que você decidiu não encarar. E é por isso que, quando ele começa a ser aberto, tanta coisa aparentemente aleatória volta à tona de uma vez. Talvez você tenha se acostumado a relativizar sua própria dor. Sempre que algo te machuca, você pensa em alguém que sofre mais, em histórias piores, em dores mais escancaradas. Isso faz com que você anule o que sente, como se não tivesse direito de reclamar, de questionar, de pedir por cura. Só que a alma não trabalha com comparação. Para ela, cada ferida que não é acolhida se transforma em um ponto de distorção na linha do tempo. Um lugar onde o fluxo natural é interrompido e substituído por repetições. A cada vez que você diz para si mesmo que não é nada, que vai passar, que está exagerando, você reforça a programação que mantém essa ferida ativa, criando todo tipo de situação futura para tentar te obrigar a olhar para aquilo que você insiste em minimizar. Há uma verdade que você talvez tenha medo de admitir. Em muitas situações, não foi o outro que te abandonou. Foi você que se abandonou primeiro. Você se deixou de lado para agradar, para manter a paz, para sustentar uma imagem, para proteger alguém de uma verdade incômoda. Você se afastou de coisas que amava para não parecer egoísta. Se calou quando sua voz poderia ter mudado o rumo de uma história. Cedeu quando sabia, lá dentro, que não deveria. Thoth não te aponta o dedo por isso, mas ele também não suaviza o impacto dessa consciência. Porque enquanto você acreditar que é apenas vítima das circunstâncias, não enxerga o poder que tem de reescrever o próprio enredo quando assume com coragem onde foi que entregou a caneta da sua história para mãos alheias. É curioso como você consegue se lembrar das vezes em que foi ferido, mas tem dificuldade em admitir as vezes em que se feriu sozinho. Declarações de amor engolidas, projetos abandonados antes de nascerem, sonhos renegociados por medo do julgamento. Cada uma dessas atitudes foi uma linha escrita no código que te mantém preso em uma realidade menor do que a que sua alma sabe que existe. E quanto mais vezes você repete esse ciclo, mais natural ele parece. Vira padrão, vira identidade, vira jeito de ser. O livro quântico guarda a versão de você que não aceitou esse contrato, que não aceitou reduzir o próprio brilho para ocupar um lugar de conveniência. Essa versão ainda está viva, ainda pulsa, ainda espera. Em alguns momentos, você sente uma intuição forte, quase como um aviso urgente. Algo dentro de você diz para ir por outro caminho, para recusar uma proposta, para não responder uma mensagem, para dizer sim quando tudo ao redor parece dizer não, ou para dizer não quando o mundo inteiro espera o seu sim. Só que, na maioria das vezes, você desconfia dessa voz. Acha que está exagerando, que está inventando coisa, que é apenas ansiedade. Então, você ignora. Segue a lógica, segue a pressão externa, segue o caminho mais aceitável. Mais tarde, quando algo dá errado, você diz que sabia que aquilo ia acontecer. Esse eu sabia é a prova de que o código já estava sendo atualizado lá dentro, mas não encontrou espaço no lado de fora.
Thoth se comunica através dessa voz que você aprendeu a calar. Há uma guerra silenciosa acontecendo em você entre o desejo de mudança e o medo de perder tudo o que conhece. Uma parte clama por recomeços, por verdades, por ousadia. Outra parte, assustada, se agarra aos restos de estabilidade, mesmo que essa estabilidade doa. Você diz que quer uma vida diferente, mas se mantém preso às mesmas rotinas, às mesmas desculpas, às mesmas histórias. Não porque é fraco, mas porque foi condicionado a acreditar que é perigoso demais sair da linha. O livro quântico, quando acessado, expõe essa contradição com clareza desconfortável. Mostra o quanto você pede por sinais enquanto foge de todos os que recebe, o quanto fala de fé enquanto pratica controle, o quanto fala de destino enquanto insiste em repetir o passado. Talvez você se pergunte por que está ouvindo tudo isso agora, e não antes. Porque essas palavras parecem ter um peso diferente justamente neste momento da sua vida. A resposta não está fora. Está na soma invisível de todas as vezes em que você sentiu que não dava mais para seguir do mesmo jeito. Todos os dias em que você deitou a cabeça no travesseiro e pensou que merecia algo mais verdadeiro. Todas as conversas em que você se ouviu dizendo coisas que já não combinavam com o que sentia por dentro. Todas as cenas em que você se viu de fora e pensou que estava atuando em uma história que não carregava mais a sua assinatura. Thoth não chega antes nem depois. Ele aparece quando a alma atinge esse ponto de saturação silenciosa. Existe uma espécie de luto que quase ninguém reconhece. O luto pela vida que você não viveu. Ele se manifesta em forma de apatia, irritação sem motivo aparente, falta de entusiasmo, até para coisas que um dia te encantaram. Você olha para as próprias conquistas e sente um gosto estranho de insuficiência, como se estivesse presente, mas desconectado. Esse luto invisível é um dos sinais mais fortes de que a linha do tempo original da sua alma está chamando. Não é que tudo o que você construiu até aqui não tenha valor, é que uma parte de você sabe que não está inteira nisso. Thoth, ao abrir o livro quântico, te coloca frente a frente com essa dor que você tentou normalizar. Em algum nível, você sente que existe uma espécie de prazo interno se aproximando. Não no relógio do mundo, mas no relógio da alma. Uma sensação de que não dá mais para empurrar certas decisões, adiar certas conversas, fingir não ver certos sinais. É como se a própria vida estivesse apertando os limites, encurtando as margens de tolerância para tudo o que não é verdadeiro. Situações que você antes suportava começam a ficar insuportáveis. Máscaras que você usava com naturalidade começam a incomodar a ponto de quase sufocar. Esse aperto não é castigo, é chamada. É a linha do tempo original tentando se alinhar de novo, puxando você para um encontro que sempre foi inevitável, por mais que você tivesse tentado se esconder. Talvez você tenha se acostumado a buscar respostas em todos os lugares possíveis, menos em si mesmo. Consultou opiniões, consumiu conteúdos, se encheu de informações, de teorias, de promessas espirituais de mudança rápida. Algumas coisas até fizeram sentido por um tempo, trouxeram alívio, organizaram o caos. Mas lá no fundo, o buraco continuou. Porque o que falta não é mais uma técnica ou mais um conhecimento. É reconexão com a parte da sua consciência que nunca foi enganada, nunca foi programada, nunca esqueceu quem você é de verdade. É essa parte que Thoth ativa quando fala de código proibido e livro quântico. Não é sobre adicionar algo externo, é sobre desbloquear o que já estava em você antes de qualquer doutrina, rótulo ou trauma. E enquanto você escuta tudo isso, uma pergunta começa a se formar, não necessariamente em palavras, mas como um incômodo que cresce. Até quando você pretende negociar consigo mesmo a verdade da sua alma em troca de um pouco de conforto temporário? Quanto tempo mais vai chamar de destino aquilo que na verdade é repetição? Quantas vezes ainda vai preferir a dor conhecida ao vazio assustador de abandonar um caminho que já não faz sentido? Thoth não te oferece garantias de que a travessia será fácil, mas te deixa diante de uma constatação que não pode mais ser ignorada. Continuar exatamente como está também não é mais uma opção neutra. E no fundo, você sente que alguma coisa já começou a se mover, mesmo que externamente tudo pareça no mesmo lugar, como se o livro quântico tivesse acabado de virar mais uma página, preparando o terreno para o ponto em que o código deixa de ser apenas revelado e começa, pouco a pouco, a ser reescrito. É nesse ponto invisível, onde a mente tenta negociar e a alma já não aceita mais acordos pela metade, que algo silencioso começa a acontecer na sua linha do tempo. Não é um milagre estourando fogos no céu, não é uma revelação teatral, não é uma voz ecoando no quarto. É mais sutil, mais íntimo, quase imperceptível. Você começa a enxergar com um pouco mais de nitidez os lugares em que está se traindo no presente. Percebe a conversa em que ri de algo que por dentro, na verdade, te fere. Percebe o sim que escapa quando a vontade era dizer não. Percebe o esforço absurdo que faz para parecer bem, quando tudo o que mais deseja é poder admitir que está cansado. E essa percepção, por si só,
Já é o livro quântico se abrindo mais uma vez. Talvez você se surpreenda ao notar que os sinais sempre estiveram espalhados pela sua vida. Você apenas não estava pronto para conectá-los. Aquela crise aparentemente sem motivo, aquela ansiedade que surgia do nada, aquela inquietação constante que você tentava silenciar com trabalho, distrações, relacionamentos, promessas de mudança futura. Tudo isso era o sistema interno tentando te avisar que a linha que você chamava de destino tinha muito mais de condicionamento do que de escolha consciente. Thoth não vem para te entregar um novo sistema de crenças. Ele vem para desmontar, pedaço por pedaço, o sistema que te convenceu a aceitar menos da vida do que aquilo para o qual você foi desenhado. À medida que você admite que não está tão alinhado quanto dizia estar, uma estranha libertação começa a acontecer. Dói, mas alivia. É como soltar um objeto pesado que você carregava há tanto tempo que tinha esquecido que podia largá-lo. Por um instante, talvez você se sinta perdido, sem chão, sem certezas, sem referências. É o vazio entre uma linha do tempo e outra, o espaço em que o código antigo começa a ser questionado, mas o novo ainda não foi totalmente escrito. É desconfortável, inseguro, por vezes assustador. Mas no fundo, você sabe que ficar não dói menos do que atravessar. Dói diferente, dói mais silencioso, dói mais fundo. Você percebe que muito do que você chamou de personalidade foi, na verdade, uma resposta adaptativa à dor. O jeito de evitar conflitos para não reviver antigos abandonos, o hábito de se sobrecarregar para não lidar com a sensação de inutilidade, a mania de se diminuir para não ameaçar ninguém. São códigos aprendidos, reforçados, repetidos, e até aqui eles de fato te mantiveram vivo, funcionante, aceitável. Mas agora, diante desse livro sendo folheado, fica claro que ao mesmo tempo em que te protegeram, esses códigos também te mantiveram preso em versões reduzidas de si mesmo. Thoth não te convida a odiar essas versões. Ele te convida a agradecer a função que cumpriram e finalmente deixá-las descansar. Em algum momento dessa jornada interna, você começa a perceber que existem lugares, pessoas e hábitos que te desconectam de você em silêncio. Conversas em que você sai mais vazio do que entrou, ambientes em que sua intuição grita, mas você finge que é impressão, presenças que sugam sua energia enquanto você insiste em chamá-las de companhia. Até aqui, talvez você tenha normalizado isso, atribuído ao cansaço, à rotina, à fase. Mas sob a luz do livro quântico, essas dinâmicas se revelam como marcadores de desvio. Cada vez que você permanece onde a sua alma se encolhe, você reforça o código de autoabandono que distorce sua linha do tempo. Thoth começa a te mostrar, de forma quase implacável, os pontos em que você vive em reação e não em criação. Quantas vezes você escolheu por medo de ficar sozinho e não por amor ao que realmente queria? Quantas vezes você aceitou migalhas porque, em algum nível, acreditava que era isso o que merecia? Quantas vezes deixou de ir embora de lugares que te diminuíam porque estava aterrorizado com o silêncio que viria depois? O código proibido não é um conjunto de palavras mágicas. É a coragem brutal de olhar para essas respostas sinceras, sem fugir. Porque, a partir daí, negar o próprio poder deixa de ser confortável. Você passa a notar que, em diferentes momentos da sua vida, uma sensação específica sempre reapareceu antes de grandes rupturas. Um desconforto crescente, um incômodo sem explicação, uma impressão de que tudo ao redor estava apertado demais. Mesmo sem entender, mesmo tentando resistir, era como se algo fosse ficando insustentável até que a mudança acontecesse, com ou sem o seu consentimento consciente. Mudanças forçadas, demissões, términos, afastamentos inesperados. À época, você talvez tenha chamado de azar, injustiça, golpe do destino. Mas, sob a perspectiva da alma, muitas dessas rupturas foram correções bruscas de rota, movimentos quânticos tentando recolocar você minimamente próximo de uma linha mais verdadeira. Quando Thoth te mostra isso, não é para romantizar dor, mas para revelar a inteligência por trás de certos colapsos. Quantas vezes você só se moveu depois que tudo desabou? Quantas vezes só começou a se respeitar depois de ser atravessado por uma perda devastadora? Quantas vezes só escutou a própria intuição depois de ver na prática as consequências de ignorá-la? O livro quântico registra não apenas o que aconteceu, mas os pontos em que você poderia ter mudado antes, se não tivesse insistido tanto em permanecer. E quanto mais você observa esses padrões, mais nítido fica que a vida não estava brincando com você, estava insistindo em te chamar. Então, quase sem perceber, você começa a se fazer perguntas diferentes. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, surge onde foi que eu me abandonei para chegar até aqui?
Em vez de "por que sempre escolho pessoas assim?", surge "em que momento da minha história eu aprendi que precisava aceitar isso para não ficar sem nada?". Essas perguntas não são confortáveis, porque elas retiram o foco do mundo externo e devolvem a responsabilidade para o centro da sua consciência. Mas é justamente esse movimento que começa a reescrever o código. Quando você entende que não está condenado a repetir o passado, apenas programado, abre-se a brecha para atualizar a programação. É aqui que o livro quântico revela um dos seus aspectos mais desafiadores. Ele não te mostra apenas o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido se você tivesse feito escolhas diferentes, se tivesse honrado seus limites, se tivesse levado a sério os sinais. Às vezes, esse vislumbre aparece na forma de uma memória que vem carregada de um "e se" mais intenso do que o normal. Outras vezes, surgem sonhos, intuições, sensações de familiaridade com realidades que você nunca viveu. Não é sobre te torturar com o que não foi, mas sobre te lembrar que possibilidades não desaparecem. Elas aguardam por versões suas dispostas a vibrar de forma compatível com elas. Talvez, ao sentir isso, você se pegue pensando que é tarde demais. Tarde demais para recomeçar. Tarde demais para mudar sua trajetória. Tarde demais para se reconectar com o que realmente importa. Essa é uma das mentiras mais bem construídas do Código Antigo. A ideia de que existe uma idade certa, um prazo determinado, um ponto definitivo a partir do qual só resta aceitar o que sobrou. Thoth desmonta essa ilusão ao te mostrar que o tempo, na perspectiva da alma, não funciona como um calendário linear. Há decisões tomadas em um único segundo de coragem, que alteram mais a linha do tempo do que anos inteiros de repetição. Você começa a perceber que reescrever a linha do tempo não significa apagar o que você viveu, mas mudar a forma como a sua consciência se relaciona com essas experiências. Aquilo que antes te definia passa a te informar. A dor que antes te aprisionava passa a te mostrar com precisão cirúrgica onde estão suas necessidades negligenciadas. O trauma que antes parecia um fim absoluto se revela como um ponto de inflexão, um lugar onde você pode escolher agora encerrar um ciclo que atravessou gerações. Porque sim, parte do código que você carrega não é apenas seu. Herdou medos, lealdades invisíveis, silenciosos pactos de repetição. Quantas vezes você fez escolhas não porque eram verdadeiras para você, mas porque, no fundo, tinha medo de ser o primeiro a quebrar uma corrente antiga? Permanecer em relacionamentos falidos porque todo mundo na sua família aguenta. Se sabotar financeiramente porque, em algum nível, aprendeu que prosperar demais era perigoso, egoísta ou solitário. Esconder sua espiritualidade ou sua sensibilidade, porque em algum ponto da árvore genealógica isso foi motivo de perseguição, humilhação ou exclusão. O livro quântico de Thoth não contempla apenas esta encarnação, mas o campo inteiro de memórias que se entrelaçam na construção da sua identidade. Ao olhar para essas camadas, você começa a sentir que muitas das culpas que carrega não são genuinamente suas. Culpa por desejar algo diferente, culpa por dizer não, culpa por se escolher, culpa por ousar imaginar uma vida fora do script coletivo. É quase como se uma parte de você acreditasse que, ao se libertar, estaria traindo quem veio antes. Mas em que ponto cuidar de si se tornou traição? Em que momento honrar a própria alma passou a ser sinônimo de abandonar a família, o grupo, a tradição? Thoth te mostra que a verdadeira traição não é sair da repetição, é perpetuá-la mesmo depois de saber que existe outra possibilidade. Com essa consciência, a pergunta muda de novo. Se você reescrever a própria linha do tempo, quantos códigos de dor deixam de ser transmitidos adiante? Quantas histórias futuras são alteradas pelo simples fato de você decidir não aceitar mais o que sempre foi normalizado? Talvez nunca te tenham dito isso, mas cada vez que você escolhe, de forma mais alinhada com o que é verdadeiro, você altera não apenas o próprio destino, mas o campo afetivo à sua volta. Pessoas começam a se movimentar, padrões começam a estremecer, relações começam a se reorganizar. Nem sempre de forma suave, nem sempre sem conflito, mas ainda assim de forma necessária. É por isso que quando o livro quântico se abre de verdade, ele não te oferece apenas consolo, ele te convoca. Não é sobre entender tudo, é sobre aceitar que a partir de agora, viver no automático se torna cada vez mais insuportável. Você pode até tentar voltar ao modo anterior, se distrair, se ocupar, empilhar tarefas sobre tarefas para não sentir. Mas em algum momento do dia, na quietude entre um estímulo e outro, algo em você volta a incomodar. Um chamado discreto, porém insistente.
lembrando que existe uma versão sua mais honesta, mais inteira, mais presente, aguardando a sua permissão para emergir. E é nesse espaço entre o incômodo e a decisão que Thoth sussurra algo que você talvez nunca tenha ouvido com essa clareza. Ninguém vai viver por você a vida que sua alma escreveu. Ninguém vai ocupar o lugar que é seu nesse tabuleiro quântico. Ninguém vai sentir por você, escolher por você, atravessar por você. Podem te orientar, te inspirar, te ferir, te amar, te abandonar. Mas no fim, é sempre você diante do próprio livro, diante da própria linha do tempo, diante do próprio código. E enquanto você respira essas palavras, por mais que parte de você queira fugir, outra parte sabe que esse confronto interno não é o fim de nada. É o início de algo que você não consegue mais desver, mesmo que tente. É esse ponto de não retorno invisível, essa fronteira silenciosa, onde você percebe que não cabe mais na antiga versão de si mesmo, que marca o instante exato em que o código começa, de fato, a ser reescrito. Não com estalos mágicos, mas com escolhas pequenas, consistentes e profundamente honestas. Um limite que é respeitado pela primeira vez. Uma verdade que é dita mesmo com medo da reação. Um pedido de ajuda que finalmente é feito sem vergonha. Um passo em direção a algo que te chama há anos. Cada gesto desses é uma nova linha gravada no livro quântico, puxando sua realidade para mais perto daquilo que a sua alma sempre soube que era possível, mesmo quando sua mente dizia o contrário. E à medida que você continua ouvindo, algo em você começa a entender que este processo já foi iniciado e que, querendo ou não, a antiga linha do tempo está perdendo o poder de te manter preso no lugar em que você aprendeu a sobreviver, mas nunca a existir por inteiro. A partir desse ponto, fica cada vez mais difícil fingir que você não percebeu o que está acontecendo dentro de si. É como se uma lente invisível tivesse sido colocada sobre a sua vida, revelando detalhes que sempre estiveram ali, mas que você treinou os olhos para não ver. A risada que vem meio atrasada, o abraço que não encaixa, a conversa que esvazia, o lugar onde o seu corpo está, mas a sua alma não. De repente, nada disso parece apenas acaso. Parece pista, parece senha. É o livro quântico se revelando nas sutilezas, enquanto o código antigo tenta desesperadamente convencer você de que é exagero, drama, excesso de sensibilidade. Talvez você comece a lembrar de momentos específicos em que sentiu um chamado forte, quase irresistível, para uma direção diferente daquela que acabou escolhendo. Aquele curso que você quis fazer, mas desistiu porque parecia arriscado demais. Aquela mudança que você adiou porque alguém disse que não era a hora. Aquele amor que você sentiu crescer, mas abafou porque tinha medo de perder o controle da própria vida. A linha do tempo da sua alma registra cada um desses pontos como cruzamentos, bifurcações em que versões diferentes de você seguiram por caminhos que agora se apresentam como saudades de algo que você nunca viveu. Thoth não te mostra isso para te afogar em arrependimento, mas para acender uma consciência nova. Ainda existem encruzilhadas à sua frente. Você começa a notar também que a vida sempre tentou conversar com você através de padrões. Situações que se repetem com pessoas diferentes, contextos diferentes, épocas diferentes, mas que carregam a mesma sensação energética no final. A amizade que começa intensa e termina no mesmo tipo de silêncio. O trabalho que vem carregado de expectativa e termina com a mesma frustração. A promessa de mudança que se dissolve no mesmo cansaço. Por mais que você mude os cenários, o roteiro emocional parece o mesmo. Isso não acontece porque o universo conspira contra você, mas porque o código base permanece intacto. E enquanto o código não é alterado, a realidade encontra formas diferentes de encenar a mesma lição. Thoth, como guardião de memórias e possibilidades, te convida a observar não apenas o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Em que ponto você costuma desistir? Em que ponto você costuma atacar? Em que ponto você costuma se calar? Em que ponto você costuma se explicar demais? Essas reações automáticas são como atalhos na sua linha do tempo, te levando sempre de volta aos mesmos lugares internos. Você pode trocar de cidade, de país, de companhia, mas se as respostas internas forem as mesmas, é questão de tempo até que a paisagem externa se reorganize para combinar com o que você está emitindo por dentro. Essa percepção, por mais desconfortável que seja, devolve uma chave que você nem sabia que tinha perdido. Talvez você perceba que sempre esperou por um sinal grande, algo inquestionável, que te empurrasse de uma vez para a vida que você sente que merecia viver. Mas o livro quântico raramente opera através de espetáculos. Ele trabalha por meio de pequenas escolhas que, acumuladas, mudam o desenho da realidade. A mensagem que você sente que não deve responder e, pela primeira vez, não responde. O pedido de desculpas que você oferece não para recuperar alguém, mas para se alinhar com a sua verdade. O limite que você estabelece mesmo tremendo por dentro. Essas ações, aparentemente simples, são como linhas novas sendo escritas em páginas que estavam há muito tempo aguardando tinta. Com o tempo, você começa a entender que reescrever a linha do tempo não é um evento, é um processo.
Não existe um momento único em que tudo se reorganiza como em um passe de magia e, de repente, você acorda em uma realidade perfeita. O que existe é uma sequência de pequenos atos de honestidade consigo mesmo que vão quebrando, camada por camada, o pacto inconsciente com a repetição. É quando você se recusa a aceitar menos do que aquilo que conversa com a sua alma, mesmo que isso signifique passar por períodos de aparente vazio. Porque sim, existe um intervalo entre o desmonte do antigo e a manifestação do novo. Esse intervalo é o lugar onde a fé é testada. E aqui, fé não tem a ver com esperar que algo externo venha te salvar, mas com sustentar dentro de si o compromisso com a própria verdade, mesmo quando nada ao redor parece confirmar que foi uma boa ideia. Fé é continuar alinhando pensamentos, palavras e atitudes com aquilo que você sabe intimamente que é a sua via mais autêntica, enquanto o mundo ainda parece responder com silêncio. É manter o coração aberto em meio à incerteza, sem recair nas velhas estratégias de controle. É permitir que a antiga linha do tempo se desfaça sem correr de volta para ela por medo do desconhecido. Faith, nesse nível, é decisão, não apenas sentimento. Conforme você se mantém nesse lugar interno, algo sutil começa a mudar também na forma como você enxerga sua própria história. Experiências que antes pareciam apenas injustas começam a revelar camadas de significado. Não no sentido de romantizar dor, mas de reconhecer a força que saiu do outro lado de cada colapso. Aquilo que um dia te quebrou foi também o que abriu fendas por onde uma consciência mais ampla pôde entrar. O abandono que te deixou no escuro também te colocou em contato com recursos internos que você talvez nunca tivesse descoberto se sempre tivesse sido amparado. Isso não apaga a dor, mas desloca o lugar de onde você olha para ela. O livro quântico registra o sofrimento, mas também registra o nascimento de potência que aconteceu ali. Em algum momento, você começa a se perceber menos como vítima dos acontecimentos e mais como co-criador de significados. Não significa que tudo o que te fizeram foi certo ou aceitável, mas significa que você já não entrega ao passado o poder de decidir quem você é agora. A dor deixa de ser identidade e passa a ser contexto. Você deixa de repetir, em silêncio, a velha frase interna de que é sempre assim e começa a questionar: precisa continuar sendo assim? Essa pergunta abre um campo novo, um espaço onde a sua alma pode responder com algo que vai para além do script herdado. E é nesse espaço que Thoth atua, apresentando caminhos que não estavam disponíveis enquanto você ainda acreditava que não tinha escolha. Você também começa a reparar que quanto mais se alinha com o que é verdadeiro para si, mais claro fica quem e o que não pode mais seguir viagem com você. Não por vingança ou rejeição, mas por incompatibilidade de frequência. Há pessoas que amam a versão de você, que se diminui, que se anula, que se adapta a tudo. Para essas relações, a sua expansão é ameaça. Há ambientes que funcionam bem enquanto você está fragmentado, confuso, desconectado, porque assim é mais fácil te manipular. A partir do momento em que você passa a se enxergar com mais lucidez, essas dinâmicas começam a ranger. Conversas ficam desconfortáveis, encontros perdem o brilho, promessas não fazem mais tanto sentido. Dói perceber isso, mas dói ainda mais continuar encaixando o próprio espírito em espaços que não o honram. Thoth te lembra de algo fundamental. Reescrever a linha do tempo da sua alma não é um ato de egoísmo, é um ato de responsabilidade espiritual. Quando você decide viver de forma mais alinhada, você não está apenas se beneficiando individualmente. Você está limpando um trecho do caminho, abrindo uma vereda no emaranhado de medos e condicionamentos, para que outros que vêm depois encontrem menos resistência. Isso vale para filhos, alunos, amigos, pessoas que talvez nunca conheçam sua história, mas que vão sentir, na atmosfera, a mudança que você ajudou a instaurar. O código proibido é proibido justamente porque ele te devolve uma dimensão de poder que não interessa a estruturas que se alimentam de repetição. A essa altura, você talvez comece a notar um movimento curioso dentro de si. Ao mesmo tempo em que sente mais medo, também sente mais coragem. A vulnerabilidade aumenta, mas a força interna também. É como caminhar em uma ponte que se constrói à medida que você avança. A antiga linha do tempo grita por segurança, pede que você volte para o que é conhecido, ainda que doloroso. A linha nova sussurra, sem garantias, que existe algo maior do que o que você viveu até aqui. E você se percebe dividido entre esses dois chamados, oscilando, testando, duvidando. O livro quântico não te condena por essas idas e vindas. Cada tentativa, cada recuo, cada avanço, tudo é registro de processo. O que importa, aos olhos da alma, não é uma performance impecável de evolução, mas a honestidade do movimento. Dias em que você consegue ser fiel a si mesmo e dias em que volta para velhos hábitos por medo ou exaustão. Dias em que a clareza é cristalina e dias em que tudo parece nebuloso. Ainda assim, algo continua caminhando por dentro,
mesmo quando por fora você sente que congelou. Esse algo é o desdobramento do código reescrito, operando em níveis que a mente consciente nem sempre alcança. É como se, depois de abrir o livro quântico e encarar certas verdades, uma parte de você se recusasse a voltar completamente ao modo anterior, por mais que tente. É natural que, nesse percurso, você questione se está enlouquecendo. Afinal, as mudanças internas começam antes de qualquer sinal externo consistente. Você passa a sentir que certas coisas simplesmente não cabem mais, mas ainda não sabe exatamente o que colocar no lugar. É um território de transição, de estar entre mundos, em que o velho ainda existe, o novo ainda não se consolidou, e você, no meio, precisa sustentar a tensão. Todd conhece bem esse espaço. É o corredor liminar onde muitas almas se perdem, confundindo o desconforto da travessia com sinal de que deveriam voltar. Mas a verdade é que a intensidade que você sente agora é muitas vezes a prova de que algo profundo está sendo reconfigurado. É também nesse terreno que memórias antigas podem emergir com mais força. Lembranças de humilhações, frustrações, injustiças. Cenas que você pensou já ter superado voltam com cores mais vivas, cheiros, sensações físicas. Isso pode te dar a impressão de que está regredindo, quando na prática está aprofundando. O que antes estava entorpecido agora ganha nitidez para que possa ser integrado de forma diferente. A alma não revisita a dor à toa. Se algo volta, volta porque há um código ali que ainda não foi ressignificado, uma chave que ainda não foi girada. E por mais difícil que seja, olhar para esses fragmentos com a consciência que você tem hoje é uma forma poderosa de liberar linhas inteiras de distorção. À medida que você permite esse processo, algo começa a se reorganizar também na sua percepção de tempo. O passado deixa de ser um peso imóvel e passa a ser uma biblioteca viva, da qual você pode extrair sabedoria sem se aprisionar. O futuro deixa de ser um lugar cheio de ameaças ou fantasias inalcançáveis e passa a ser um campo de possibilidades que responde à frequência do que você sustenta agora. O presente, que tantas vezes você evitou habitar por completo, passa a ser reconhecido como o único ponto de acesso real à mudança de linha do tempo. Porque é somente no agora que você pode escolher pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. O resto são narrativas. Todd te mostra que o código proibido nunca foi uma fórmula secreta guardada em algum lugar inalcançável. Ele sempre esteve inscrito na forma como você escolhe se posicionar diante da própria história. Cada vez que você honra uma intuição, mesmo sem provas, cada vez que você se trata com dignidade, mesmo quando ninguém está vendo, cada vez que você recusa repetir uma dinâmica que machucou gerações inteiras, cada gesto desses é uma linha de comando nova no seu campo quântico. Não importa quão pequeno pareça do lado de fora, porque a alma não mede importância com as mesmas unidades que o ego usa. Para ela, o que conta é a coerência. E talvez seja aí que a maior virada interna aconteça. Quando você entende que o verdadeiro milagre não é algo grandioso que cai do céu, mas a capacidade de permanecer fiel ao que você sabe que é verdadeiro para si, mesmo quando o mundo inteiro te oferece caminhos mais fáceis, mais aceitos, mais previsíveis. Milagroso é o instante em que você escolhe a própria alma e aceita arcar com as consequências disso, sem garantia de aplauso, sem certeza de finais perfeitos, mas com a lucidez de que qualquer que seja o desfecho, você terá vivido como quem estava presente na própria vida e não apenas assistindo de fora. Enquanto essa compreensão se instala, ainda que de forma fragmentada, o livro quântico continua aberto diante de você. Páginas antigas seguem registrando tudo o que foi, páginas novas aguardam os traços que ainda virão. Todd permanece como testemunha silenciosa, não para te julgar, mas para lembrar, sempre que você esquecer, que existe uma linha da sua história que não se curva a medo, a manipulação, a culpa ou a costume. Essa linha é a assinatura original da sua alma. E mesmo que você ainda não saiba exatamente como caminhar sobre ela, o simples fato de reconhecer que ela existe já muda profundamente o campo em que sua vida se desenrola, preparando você para os próximos desdobramentos desse código, que pouco a pouco começa a recuperar o lugar de comando sobre a história que, no fundo, sempre foi sua. Talvez, quando o vídeo terminar, nada do lado de fora se mova de imediato, mas algo por dentro já não estará mais no mesmo lugar. É como fechar um livro e, ainda assim, continuar ouvindo as páginas se mexendo no escuro, como se a história tivesse decidido seguir sem você. O que Todd fez até aqui não foi te dar respostas prontas. Foi acender lanternas em corredores que você fingia não ver, até perceber que a verdadeira pergunta nunca foi: o que vai acontecer comigo? Mas o que eu vou fazer com o que já despertei agora? Olha para dentro, com honestidade silenciosa, e percebe. As mesmas cenas que antes pareciam apenas coincidência, agora se revelam como recados codificados. Aquela escolha que você adiou, aquele limite que nunca colocou, aquele adeus que ficou atravessado na garganta, tudo isso volta como um eco que não aceita mais ser ignorado.
É como se o livro quântico estivesse aberto sobre a mesa da sua alma, esperando o próximo traço, o próximo gesto, o próximo sim que finalmente não trai quem você realmente é. Não como um espetáculo, mas como uma decisão íntima, irreversível. As cicatrizes que você carregou como prova de derrota começam a mudar de função. Deixam de ser marcas de fracasso e passam a ser linhas de mapa, indicando onde você se quebrou para poder nascer diferente. Cada dor que parecia sem sentido passa a carregar uma pista, uma senha, uma chave. Tote não apaga o que você viveu, ele só te mostra que em cada lugar onde você foi ferido, existe também um ponto de acesso para uma versão mais verdadeira de si mesmo. Não é consolo barato, é uma convocação silenciosa para usar a própria dor como portal e não como cela. É possível que nos próximos dias, em momentos aleatórios, você seja atravessado por lembranças aparentemente pequenas, um olhar que você ignorou, uma frase que você engoliu, uma intuição que você desacreditou. Não estranhe, é o código se reorganizando, trazendo à superfície o que ficou preso em camadas profundas. A mente pode tentar chamar isso de exagero, mas a alma sabe que é limpeza. São partes suas voltando, pedindo espaço, pedindo voz, pedindo, pela primeira vez, para serem incluídas na história que você decide viver daqui para frente. Então, quase sem perceber, você se dá conta de que o grande segredo nunca foi mudar o passado, mas mudar o lugar de onde você olha para ele. O que antes era um ponto final se torna uma vírgula. O que antes era sentença se torna aprendizado. O que antes era peso se torna combustível. As linhas duras da sua história começam a se dissolver em algo mais amplo, como se alguém tivesse apagado as bordas do quadro e mostrado que sempre houve mais espaço do que você via. A linha do tempo da sua alma não termina onde te machucaram. Termina onde você decide que aquilo não define mais quem você é. Tote permanece, não como uma figura distante, mas como uma presença que você sente quando fecha os olhos e pergunta, bem baixinho se ainda dá tempo. E a resposta nunca vem em discursos, vem em sensações. Vem na paz estranha depois de dizer a verdade, mesmo com medo. Vem no alívio, quase físico, de finalmente escolher a si mesmo em uma situação em que antes você teria se deixado por último. Vem no silêncio diferente que fica depois de você recusar repetir um velho padrão. É nesse silêncio que o código proibido começa, de fato, a atuar. Talvez você ache que nada mudou porque ainda não viu sinais grandiosos, mas repara no detalhe. O jeito como você respira quando pensa no próprio futuro já não é o mesmo. Há menos resignação e um pouco mais de abertura. Há menos é o que tem e um pouco mais de eu posso tentar. Essa mudança sutil é o coração da reescrita. O universo responde ao que você sustenta, não ao que você apenas deseja. E agora, uma parte de você passou a sustentar algo que não sustentava antes. A possibilidade real de viver uma vida que conversa com a sua alma, e não apenas com o seu medo. Talvez em algum momento você volte a duvidar de tudo. Volte a flertar com a ideia de que é mais fácil fechar o livro, apagar as luzes e fingir que nada disso aconteceu. É humano querer voltar para o conhecido, mesmo que doa. Mas mesmo se tentar, vai perceber que já não entra inteiro na velha realidade. Algo vai sobrar, algo vai escapar, algo vai te incomodar. Porque uma vez que você vê a própria linha do tempo como algo vivo, dinâmico, reescrevível, não consegue mais acreditar completamente na história de que está condenado a repetir para sempre o que te machucou. E é justamente nesse ponto de tensão que a verdadeira escolha acontece. Não no auge da emoção, mas no cotidiano. Quando você estiver diante de uma conversa difícil, diante de uma oportunidade de se abandonar de novo, diante de um convite para caber em algo que te encolhe. Ali, sem plateia, sem fundo musical, sem espetáculo, é onde o código é testado. Você pode repetir o script antigo ou pode, com a voz tremendo, escolher diferente. Ninguém vai aplaudir de imediato. As luzes não vão piscar, mas a linha da sua alma vai registrar, com precisão, esse instante como um ponto de virada. Se, em algum nível, o que foi dito aqui tocou algo que você não consegue nomear, não fuja desse toque. Deixa que essas palavras continuem fazendo o trabalho que precisam fazer por dentro, mesmo depois que a tela escurecer. Talvez, mais tarde, no banho, no trânsito, no meio de uma madrugada inquieta, uma frase volte sozinha. Uma pergunta reapareça, uma imagem retorne. É assim que a alma trabalha. Em ondas discretas, em ecos demorados, em memórias que se recusam a morrer. Honrar isso é honrar a parte sua que pediu por esse encontro, mesmo antes de você dar play. E se você sentiu que de alguma forma este vídeo conversou com partes suas que ninguém nunca tinha alcançado, então deixe um rastro disso no mundo. Não como obrigação, mas como testemunho. Um comentário pode ser mais do que um comentário. Pode ser o registro escrito de um marco interno. Um jeito de dizer, eu ouvi, eu senti, eu estou aqui.
Um simples gesto de curtir pode se tornar para você um pequeno ritual de dizer sim à própria jornada, um símbolo de que não quer voltar a dormir por dentro depois de tudo o que foi despertado. Se quiser caminhar mais longe por esses corredores internos, se quiser continuar ouvindo verdades que não passam pela superfície, permitir que esse canal faça parte da sua rotina, é como deixar uma janela aberta para que mais luz entre aos poucos. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um conteúdo, está escolhendo ter lembretes constantes de que a sua alma tem prioridade sobre o seu personagem. É uma forma mansa, mas poderosa, de dizer para si mesmo: eu não vou mais me perder de mim sem resistência. Compartilhar esse vídeo com alguém que você sente que está à beira de um colapso silencioso pode ser, sem que você veja, o fio que impede essa pessoa de acreditar que está enlouquecendo sozinha. Talvez ela não tenha linguagem para o que sente. Talvez nunca tenha ouvido que a dor dela também é código, também é chamado, também é linha do tempo pedindo reescrita. Quando você oferece essa ponte, você se torna por um instante aquilo que um dia também precisava, prova viva de que existe saída para além da repetição. No fim, nada aqui foi sobre admirar Thoth como figura distante, mas sobre lembrar que a mesma inteligência que escreve realidades através do cosmos pulsa, de forma discreta, por trás dos seus olhos. O livro quântico nunca foi um objeto místico perdido em outra dimensão, ele sempre esteve na forma como você escolhe responder à vida, frase por frase, gesto por gesto, dia após dia. O código proibido não está em mãos de deuses caprichosos, está escondido no lugar mais simples e mais desafiador que existe, na coragem de ser verdadeiro consigo mesmo quando seria mais fácil voltar a dormir. Se depois de tudo isso ainda restar dúvida, deixa que ela fique. Dúvidas também são portas. O importante é que lá no fundo, entre uma pergunta e outra, uma certeza silenciosa já se instalou. Você não é prisioneiro da história que contaram sobre você, nem da história que você repetiu sobre si mesmo. Existe uma linha mais alta esperando pelas suas próximas escolhas, um caminho que não exige perfeição, apenas presença. E a partir daqui, cada respiração pode ser uma nova palavra escrita nessa página em branco que se abriu dentro de você. Que esta jornada não termine quando a barra de tempo chegar ao fim, mas continue respirando na forma como você se olha no espelho, na forma como pronuncia o próprio nome, na forma como decide, a partir de agora, tratar a própria alma. Porque, no fundo, toda a revelação se resume a algo simples e imenso ao mesmo tempo. O livro que você veio procurar fora sempre esteve aberto dentro de você. Se este eco encontrar espaço para morar no seu peito, então deixe seu gesto, sua palavra, seu clique se tornarem parte dele. E lembre-se, toda vez que a antiga história tentar te puxar de volta, a linha do tempo da sua alma começa de novo, toda vez que você escolhe não se abandonar.